Você já olhou para o teto do seu quarto no silêncio perturbador das 3 da manhã, com o peito esmagado por um vazio ensurdecedor, sentindo que a sua vida inteira é uma peça de quebra-cabeça que simplesmente se recusa a encaixar neste mundo? Você pode até ter construído uma rotina aceitável, com família, um emprego estável e algum conforto material. Mas existe uma voz implacável gritando no fundo da sua alma, sussurrando sem parar que você não nasceu para essa existência monótona. Se essa angústia indescritível tem sido a sua companheira invisível, pare tudo o que está fazendo e não ouse pular um segundo sequer, porque este vídeo não cruzou o seu caminho por um capricho cego do algoritmo, mas como a resposta direta e urgente que o seu espírito implora para receber. Há não muito tempo, eu era exatamente essa pessoa, consumido por uma sensação crônica de estar irremediavelmente perdido dentro do meu próprio corpo. Eu me questionava diariamente o motivo de não conseguir ser apenas normal, de não me contentar com as vitórias rasas do dia a dia que pareciam saciar a todos ao meu redor. Por fora, a máscara da perfeição e da estabilidade permanecia intacta, mas por dentro eu carregava uma desconexão tão brutal que faltavam palavras para explicar. Até que, em uma noite qualquer, de forma quase mística e totalmente inesperada, eu esbarrei em um conhecimento ancestral. Não era mais um daqueles conselhos baratos de autoajuda que inundam a internet, mas uma tradução raríssima de escrituras sagradas, guardadas a 7 chaves por tradições espirituais milenares. Ao devorar aquelas páginas antigas, as escamas finalmente caíram dos meus olhos e encontrei ali o que mudaria a rota do meu destino para sempre. Um mapeamento preciso, testado pelo tempo, descrevendo a anatomia emocional daqueles que carregam a marca invisível de serem os verdadeiros escolhidos divinos. A cada linha lida, um arrepio violento percorria a minha espinha. Eu conhecia aquela verdade, eu havia sobrevivido àquilo, e cada cicatriz descrita naqueles pergaminhos ardia na minha própria pele. É exatamente essa sabedoria oculta que eu sinto o dever inadiável de compartilhar com você hoje. O simples fato de você ter clicado nesta miniatura já é a confirmação mais inegável de que a sua intuição não falha. Algo antigo e poderoso despertou no seu peito ao ler o nosso título. Hoje, você será guiado através das 9 características definitivas que separam e distinguem os escolhidos mais formidáveis do Criador. E preste muita atenção. Não estamos falando de indivíduos moralmente perfeitos, de beatos intocáveis ou daquelas figuras inalcançáveis que parecem ter todas as respostas decoradas na ponta da língua. Estamos falando dos guerreiros feridos, daqueles que suportaram provações severas que ninguém ao redor jamais conseguiu decifrar ou amenizar. Estamos falando de você, que experimentou emoções tão vastas e turbulentas que não cabiam em nenhuma lógica humana, que mergulhou em um oceano de solidão asfixiante, mesmo estando cercado por uma multidão barulhenta. Até os últimos segundos do nosso encontro hoje, você não apenas reconhecerá com precisão cirúrgica se carrega esse selo sagrado, mas finalmente compreenderá o propósito monumental por trás de cada lágrima silenciosa que precisou engolir. Essa epifania vai reestruturar de forma irreversível a maneira como você enxerga a sua identidade. E eu lhe peço, de coração, que acompanhe cada palavra até o fim, pois a 9ª característica é a revelação mais avassaladora de todas e, tragicamente, a mais ignorada pela esmagadora maioria. Antes de mergulharmos fundo, se qualquer fagulha do que eu disser aqui fizer o seu coração bater mais forte, materialize isso deixando um comentário abaixo. Nomear e assumir a sua verdade é o primeiro gatilho para ativar a sua força adormecida. Vamos começar a desvendar esse mistério milenar. A primeira revelação trata da dor que não tinha nome. Essa é uma marca que quase todos preferem varrer para debaixo do tapete ou anestesiar com distrações passageiras, simplesmente porque a ferida é ardida demais para ser encarada de frente. Funciona assim. Os escolhidos mais poderosos são invariavelmente forçados a atravessar um vale de sofrimento tão denso, tão terrivelmente complexo, que absolutamente ninguém em seu círculo íntimo é capaz de mensurar. Não é o desconforto comum, como um revés financeiro rápido ou o fim de uma semana exaustiva no escritório. É uma obscuridade muito mais pesada e insidiosa. É a percepção aterradora de que a sua existência inteira tem sido uma sequência ininterrupta de testes de resistência, jogados no seu colo sem nenhum manual de sobrevivência.
São perdas brutais que você jamais solicitou, traições amargas que dilaceraram o seu senso de confiança no mundo e momentos de pura desolação em que o chão desapareceu sem uma única mão estendida capaz de compreender o abismo em que você havia caído. Você deve estar se perguntando, com um nó trancando a garganta, o motivo implacável pelo qual os eleitos precisam ser submetidos a essa fornalha existencial. A resposta é tão dura quanto libertadora. O fogo não destrói o que tem valor eterno, ele apenas purifica. O ouro mais puro e valioso não atinge o seu brilho máximo, sendo guardado protegido no frio. Ele é derretido e moldado nas chamas mais agressivas e abrasadoras. Cada vez que um escolhido é arrastado para a escuridão absoluta e consegue emergir com a alma esfolada, mas não inteiramente quebrada, um alicerce espiritual incalculável é forjado de forma permanente no seu interior. Existe uma passagem histórica sobre Jó que sempre me paralisa. Ele perdeu absolutamente tudo o que construiu e amava, e, no epicentro do seu desespero pungente, o céu não lhe enviou desculpas lógicas ou paliativos, enviou-lhe apenas a presença inquestionável de Deus. E o impacto esmagador dessa presença foi o combustível suficiente para transmutá-lo em uma força indestrutível da natureza. Se em algum instante sombrio da sua longa jornada você foi esmagado por dores que desafiavam completamente a racionalidade, se os fardos que você carregou pareciam gigantescos demais para um ser humano suportar sozinho, e se você ousou chorar no escuro, perguntando se o universo havia te abandonado à própria sorte, escute com toda a clareza da sua alma. Essa tempestade terrível não foi um atestado de rejeição, foi a prova cabal da sua convocação. Aqueles que rastejam pela vida ilesos, sempre fugindo do desconforto, jamais desenvolvem raízes profundas o suficiente para enfrentar os ventos. Os que nunca tiveram suas asas destroçadas, jamais descobrem a verdadeira magnitude do que significa desafiar a gravidade. O calvário que você atravessou não foi um erro de percurso cósmico, foi o seu treinamento de elite. Respire fundo agora, retenha o ar no peito por um momento e solte devagar. Permita que essa verdade penetre nas suas células, porque esse sofrimento carrega um contrapeso belíssimo e vital, e esse lado oculto nos leva diretamente à segunda marca inconfundível. Estamos falando da sensibilidade extrema, aquela que faz de você um verdadeiro radar vivo. Os escolhidos sentem e absorvem a realidade de uma maneira que os outros consideram puro absurdo. Mas eu garanto a você, isso não tem absolutamente nada a ver com exagero ou fraqueza. Mas essa sensação contínua de não pertencer e essa busca por algo inominável não param por aí. Essa inquietação constante que arde no seu peito não é um defeito. É a própria voz divina ecoando no seu interior e exigindo espaço. Você já se pegou olhando para o nada, no meio de uma rotina perfeitamente normal, e sentindo um vazio no estômago que sussurra que tem que haver algo mais profundo nesta existência? Essa fome espiritual implacável é o seu próprio espírito se recusando a ser domesticado pelas ilusões confortáveis deste mundo. A sociedade, inevitavelmente, dirá que você é instável. Seus conhecidos podem achar que você nunca está satisfeito com nada. Você pode até ter mudado de carreira, de cidade, de relacionamentos ou de círculos sociais dezenas de vezes, sempre em busca daquela peça do quebra-cabeça que teima em faltar. O que a grande maioria das pessoas não compreende é que essa não é, de forma alguma, a jornada de alguém que está perdido. Pelo contrário, é a peregrinação sagrada de uma alma que está sendo chamada de volta à sua verdadeira essência. O Criador planta essa insatisfação divina no coração dos seus escolhidos justamente para garantir que eles nunca se acomodem na mediocridade ou nas zonas de conforto anestesiadas, onde o propósito verdadeiro morre de inanição. E é exatamente essa recusa inconsciente em se enquadrar que nos leva à quinta marca, uma das mais dolorosas, profundas e transformadoras de todas, o isolamento purificador. Muitos místicos e teólogos chamam isso de a noite escura da alma. Quantas vezes você já sentiu, com uma dor aguda no peito, que absolutamente ninguém ao seu redor compreende a profundidade colossal do que você pensa ou sente? Quantas vezes você foi forçado pelas circunstâncias a caminhar completamente sozinho, porque as pessoas que você amava, de repente, se afastaram de forma inexplicável, ou porque você simplesmente não conseguia mais tolerar conversas superficiais, fofocas e conexões rasas?
É vital que você ouça isso agora. Esse isolamento não é um castigo cósmico. Repito, não é uma punição por algo que você fez de errado. É uma incubadora espiritual meticulosamente desenhada. Antes que o divino confie a você uma missão de alto impacto, é necessário separar você do ruído ensurdecedor do mundo. É preciso quebrar de uma vez por todas a sua dependência tóxica da aprovação alheia. É no deserto árido, sem aplausos, sem distrações baratas e sem falsos amigos, que a sua verdadeira identidade inabalável é forjada a fogo. Grandes líderes espirituais, curadores e visionários ao longo de toda a história humana tiveram que atravessar as suas próprias e aterrorizantes versões de deserto. Se você está enfrentando uma fase onde parece que todas as portas se fecharam brutalmente e restou apenas você e o silêncio pesado de Deus, saiba que você está sendo polido, lapidado e preparado, jamais abandonado. Avançando na nossa jornada de revelações, chegamos à sexta característica inegável de um escolhido: a atração magnética e quase mágica que as pessoas quebradas sentem pela sua luz. Você já notou o quão bizarro é o fato de que estranhos absolutos tendem a desabafar os seus traumas e segredos mais obscuros com você em uma fila de supermercado, em um ponto de ônibus ou em um encontro puramente casual? Como as pessoas que estão sofrendo calamidades emocionais instintivamente gravitam na sua direção quando precisam desesperadamente de um porto seguro. Isso acontece porque o seu campo de energia, a sua simples aura, irradia cura autêntica. Mesmo quando você não articula uma única palavra de conselho, a sua presença genuína funciona como um bálsamo anestésico para as feridas invisíveis e sangrentas daqueles que cruzam o seu caminho acidentalmente. Contudo, preste extrema atenção a este alerta. Ser esse farol em meio à escuridão alheia cobra um pedágio altíssimo. É por isso que você frequentemente se sente exausto, fisicamente drenado, com dores de cabeça e sobrecarregado após interações sociais prolongadas. Você não está apenas escutando os problemas dessas pessoas de forma passiva. Você está literalmente absorvendo e transmutando a energia pesada e estagnada que elas carregam nos ombros. Aprender com urgência a proteger a sua própria energia, a estabelecer limites inegociáveis e a dizer não é um ato de egoísmo vil, mas sim uma questão absoluta de sobrevivência espiritual. Se o farol não recarregar as suas baterias, ele inevitavelmente apagará e não poderá guiar mais nenhum navio durante as tempestades que ainda virão. E isso nos conduz inexoravelmente à sétima evidência, que na maioria das vezes é a mais incompreendida e frustrante de todas. Se você é um portador de uma missão grandiosa, você enfrentará, sem sombra de dúvida, uma resistência desproporcional e irracional. Reflita por um segundo. Quantas vezes você tentou iniciar um projeto positivo, melhorar a sua vida financeira, curar a sua saúde ou estender a mão para ajudar alguém, e de repente uma tempestade caótica de obstáculos bizarros, críticas injustificadas, inveja mascarada ou traições venenosas surgiu literalmente do nada para te derrubar? A oposição selvagem que você enfrenta não é fruto de falta de sorte, karma ruim ou coincidência infeliz. É um reflexo direto e um espelho exato do nível de impacto positivo que você está destinado a causar neste planeta. A escuridão espiritual não perde o seu tempo atacando lâmpadas queimadas. Ela investe toda a sua fúria na tentativa de apagar aquelas que ameaçam brilhar com a maior intensidade. Se a sua trajetória de vida tem sido uma sequência interminável de batalhas épicas, desde a sua tenra infância até o dia de hoje, eu imploro que você mude a sua perspectiva neste exato momento. Cada mentira deslavada que contaram sobre o seu caráter, cada rasteira cruel que tentaram lhe dar nos momentos de maior vulnerabilidade, cada vez que o sistema tentou asfixiar e silenciar a sua voz, foi na mais pura verdade um atestado cósmico irrefutável da sua periculosidade contra o mal. Eles não atacam violentamente quem não representa uma ameaça colossal ao status quo. A ferocidade e a intensidade das suas batalhas diárias são, e sempre serão, diretamente proporcionais à magnitude e ao esplendor do seu chamado espiritual. Pare de se encolher para caber em espaços que não comportam a sua grandeza e assuma, de uma vez por todas, o lugar de poder que foi reservado para você desde o início dos tempos. E é exatamente por carregar uma bagagem espiritual tão sagrada que o fardo de possuir esses dons muitas vezes parece absolutamente esmagador.
Você já se questionou por que, em tantos momentos da sua jornada, essa capacidade maravilhosa de ser um farol de cura e conselho para os outros se transforma em um peso que te asfixia na calada da noite? A grande verdade, que pouquíssimos mestres e guias espirituais têm a coragem de te dizer, é que esses talentos não foram depositados na sua alma para o seu conforto pessoal. Eles foram forjados como ferramentas de resgate para um mundo que está em agonia. E compreender a imensidão dessa responsabilidade nos leva diretamente a uma das fases mais dolorosas e secretas da sua evolução. Sétimo sinal: a rejeição como o mais alto nível de proteção divina. Pare por um segundo e faça uma varredura sincera na sua linha do tempo. Quantas vezes você foi excluído de grupos onde desesperadamente tentava se encaixar? Quantas portas bateram violentamente na sua cara no momento em que você mais implorava por uma oportunidade? Quantas amizades, ou até relacionamentos amorosos que você jurava serem inabaláveis, desmoronaram de forma abrupta, injusta e sem nenhuma explicação lógica? A nossa mente humana é programada para interpretar a rejeição como um fracasso humilhante, como uma prova incontestável de que há algo de muito errado e defeituoso em nossa essência. Mas e se eu te afirmar agora que aquilo que você chorou chamando de perda, o universo estava, na verdade, celebrando como um imenso livramento? Você acha mesmo, lá no fundo da sua intuição, que conseguiria cumprir um propósito espiritual de tamanha magnitude se continuasse ancorado a pessoas, lugares e ambientes que secretamente drenavam toda a sua luz? Aquele afastamento que te dilacerou não foi uma punição cósmica, foi um reposicionamento tático. O Criador precisou queimar as suas pontes com o passado porque você estava prestes a acessar frequências que aquelas pessoas simplesmente não tinham permissão espiritual para habitar. Consegue olhar para trás agora e perceber que cada não que destruiu o seu ego era, na verdade, a mão divina limpando o terreno para o seu verdadeiro destino? Isso nos empurra com força total para o oitavo sinal, algo que provavelmente acontece com você o tempo inteiro: o detector biológico de mentiras e a intolerância absoluta a ambientes de baixa vibração. Você já pisou em um lugar onde todas as pessoas ao redor sorriam, o clima parecia de celebração perfeita, mas o seu estômago imediatamente revirou? Uma sirene interna ensurdecedora começou a gritar, avisando que havia algo denso e camuflado ali? Os escolhidos desenvolvem uma verdadeira alergia espiritual à inautenticidade, enquanto a imensa maioria da sociedade caminha confortavelmente pela vida, vestindo máscaras pesadas, atuando em um teatro de aparências exaustivo apenas para colecionar aprovação alheia. A falsidade te causa exaustão física e real. Não se trata de você se colocar em um pedestal de superioridade ou de emitir julgamentos arrogantes. Trata-se de um discernimento espiritual afiadíssimo. Você possui a capacidade quase assustadora de olhar nos olhos de alguém que acabou de conhecer e ler instantaneamente as intenções ocultas que essa pessoa tenta esconder até de si mesma. Quantas vezes ao longo da vida você foi rotulado de paranoico, louco ou negativo apenas por avisar as pessoas sobre o verdadeiro caráter de alguém, para que meses depois o tempo provasse que você tinha absoluta razão desde o primeiro milissegundo? Essa habilidade rara e solitária não é um simples traço de personalidade difícil. É um radar divino operando em potência máxima dentro do seu espírito, garantindo que a sua missão não seja boicotada por lobos disfarçados de ovelhas que inevitavelmente cruzam o seu caminho. E é justamente por enxergar aquilo que ninguém mais quer ver que você frequentemente esbarra no nono sinal: o ataque invisível disfarçado de exaustão profunda. Preste muita atenção aqui, pois compreender isso pode mudar a forma como você enxerga a sua própria vitalidade. Se você é de fato um escolhido carregando um propósito de altíssimo impacto, as forças da estagnação raramente vão te atacar com tragédias cinematográficas e óbvias. O ataque mais letal, sorrateiro e covarde contra o seu destino é o cansaço que não tem nenhuma explicação lógica ou médica. Sabe aquelas noites em que você dorme perfeitamente bem, mas acorda sentindo cada músculo do corpo doer, com a nítida sensação de que lutou em um campo de batalha invisível durante a madrugada? Ou aquele dreno colossal de energia que te paralisa justamente naqueles dias em que você decide retomar um projeto importante, voltar a orar, meditar ou dar um passo corajoso em direção à sua cura? Isso não é preguiça,
Isso não é falta de disciplina ou procrastinação. Você não é apenas um corpo de carne e osso sobrevivendo no piloto automático. Você é um polo energético de alta voltagem, atuando em dimensões que a maioria das pessoas ignora. A simples presença da sua luz em um ambiente caótico já altera toda a malha vibracional do lugar, e transmutar toda essa carga consome as suas reservas vitais de maneiras que desafiam a lógica humana. Você já parou para notar que os momentos em que você esteve mais próximo de dar um salto evolutivo gigantesco na sua vida foram exatamente os mesmos momentos em que você se sentiu mais esgotado mentalmente, com uma vontade quase incontrolável de jogar tudo para o alto e desistir da sua própria luz? O que nos conduz ao 10º e talvez mais perturbador sinal de todos: o relógio interno da urgência implacável. Responda com a mais profunda sinceridade. Você sente que carrega uma bomba relógio espiritual dentro do peito, uma sensação constante, incômoda e quase angustiante de que o tempo está escorrendo rápido demais pelas suas mãos e que existe uma obra gigantesca que você precisa entregar ao mundo, mesmo que ainda não consiga visualizar todas as peças desse imenso quebra-cabeça? Para a massa hipnotizada pelas distrações, o sucesso da vida se resume a nascer, acumular bens materiais, ostentar status e buscar prazeres efêmeros. Para você, no entanto, aceitar essa narrativa vazia é o equivalente a viver em uma prisão sufocante. Existe um fogo sagrado queimando as suas entranhas. Você consegue sentir, pulsando em cada célula do seu corpo, que a humanidade está atravessando um ponto de ruptura sem precedentes, um despertar massivo de consciências, e que o seu nome foi convocado no plano invisível para estar na linha de frente dessa mudança estrutural. Essa pressa que tira o seu sono nas madrugadas silenciosas não é o que a medicina moderna insiste em chamar de ansiedade patológica. É simplesmente a memória intocada da sua própria alma gritando, recordando-o freneticamente do contrato de luz que você assinou muito antes de ganhar esse corpo físico. A jornada de um verdadeiro escolhido é inegavelmente brutal, muitas vezes solitária e quase sempre invisível aos olhos frios do mundo comum. Mas escute bem, é também a jornada mais fascinante e sublime que um ser humano pode ter a honra de trilhar. Se cada uma dessas palavras que ecoaram agora ressoou no seu peito e fez o seu coração acelerar, se você se viu despido e refletido nesse espelho invisível, tenha a certeza absoluta de que você não está ficando louco e, acima de tudo, você não está mais sozinho nesse caminho. Deixe aqui nos comentários qual desses sinais bateu com mais força na sua alma hoje. Qual deles traduziu em palavras exatamente o que você tem suportado em completo silêncio durante todos esses anos? Eu faço questão de ler, e se você sente que finalmente chegou a hora de parar de fugir do seu próprio chamado, inscreva-se agora neste canal e junte-se a nós. O mundo lá fora está em colapso, clamando desesperadamente pela luz que só você carrega, e a hora de assumir o seu posto não é amanhã. É no exato segundo em que este vídeo acabar. E quando você finalmente compreende que esse chamado primário partiu do próprio Criador, toda a sua perspectiva sobre a sua inquietação interna muda. Pense bem, quantas vezes você tentou se encaixar na normalidade ditada pela sociedade? Quantas vezes você tentou silenciar essa voz sutil que implorava por profundidade, tentando se satisfazer com as mesmas coisas que parecem fazer todo mundo ao seu redor feliz? Mas o universo, em sua sabedoria infinita, sempre dava um jeito de te puxar de volta para o seu centro. Isso não é um mero acaso cósmico, e definitivamente não é um defeito em você. Quando o divino deposita essa fome inesgotável pelo sagrado dentro do seu peito, ele não faz isso para te torturar com algo inalcançável. Ele faz isso porque a sua alma carrega uma assinatura energética diferente, um propósito que o mundo físico, com todas as suas distrações e superficialidades passageiras, simplesmente não consegue saciar. Você não está apenas tateando no escuro em busca de Deus. Você está respondendo ativamente a uma convocação dele. Você consegue perceber a magnitude avassaladora disso? Aquele vazio existencial que você tantas vezes sentiu não era depressão, não era falta de ambição ou um problema crônico, era o eco inconfundível de um chamado divino que apenas os verdadeiros escolhidos conseguem captar com tamanha clareza. Muitas pessoas passam a vida inteira perfeitamente satisfeitas com as migalhas que o mundo material tem a oferecer. Elas encontram preenchimento no status social, no acúmulo financeiro e
e no reconhecimento efêmero de pessoas que mal as conhecem. Mas e você? Por que essas coisas, mesmo naqueles raros momentos em que você as alcança, parecem deixar um gosto de incompletude profunda? Porque o seu espírito antigo sabe que você não foi projetado apenas para existir, consumir, pagar boletos e desaparecer. Você foi forjado no fogo das estrelas para ser uma ponte viva entre o visível e o invisível. É exatamente por isso que você sente as energias dos ambientes pesando nos seus ombros. É por isso que você se esgota tão rapidamente em conversas rasas e fúteis. A sua alta sensibilidade não é um erro de fabricação ou uma fraqueza emocional. É o seu radar espiritual funcionando na sua potência máxima. Você já se pegou chorando sem nenhum motivo aparente ao ouvir uma melodia específica? Ou sentiu uma paz arrebatadora, quase nostálgica, ao olhar para o céu estrelado em uma noite silenciosa? Nesse exato milésimo de segundo, a sua alma não estava apenas admirando a paisagem, ela estava se lembrando de onde veio. E agora, chegamos àquela que prometi ser a revelação definitiva, a peça que faltava no seu quebra-cabeça. A nona e última sinalização, aquela que vai pegar cada lágrima que você derramou, cada tropeço doloroso e cada momento de confusão absoluta da sua história, e colocar sob uma luz incandescente de clareza. Preste muita atenção agora, porque entender essa dinâmica é virar a chave mestre da sua existência. A nona marca dos escolhidos mais poderosos de Deus é a capacidade sobrenatural de transformar o caos em cura. É a pura alquimia do próprio sofrimento. Volte no tempo e olhe honestamente para a sua trajetória. Se você carrega as marcas de um escolhido, a sua vida definitivamente não tem sido um mar de rosas ou um passeio tranquilo, não é verdade? Você muito provavelmente passou por traições profundas que dilaceraram a sua confiança, perdas inexplicáveis que tiraram o seu chão, rejeições amargas de pessoas que deveriam ser o seu porto seguro e momentos prolongados onde a solidão parecia querer te engolir vivo. E a grande pergunta, o questionamento angustiante que sempre ecoou na sua mente nas noites insones, foi: por que eu? Se eu tenho um coração genuinamente bom, se eu sempre procuro fazer o certo e não desejo o mal a ninguém, por que a vida tem sido tão implacavelmente dura e punitiva comigo? A resposta, por mais chocante e difícil de digerir que possa parecer no início, é que você estava em um campo de treinamento de elite. O universo não estava te punindo e Deus não estava de costas para você. O divino estava te forjando, golpe após golpe, no fogo inclemente das provações. Você já parou para reparar como toda essa dor absurda nunca conseguiu te transformar em uma pessoa má? Reflita sobre isso por um instante. A imensa maioria das pessoas, se passasse por 1/3 das injustiças e traumas que você enfrentou, teria se tornado amarga, vingativa, fria e completamente blindada para o amor e para o mundo. Mas você não. Por mais que você tenha sangrado por dentro, o seu coração teimoso permaneceu macio. Você continuou perdoando o imperdoável. Você continuou estendendo a mão para ajudar os outros. Muitas e muitas vezes, entregando às pessoas exatamente aquele amor, aquele apoio e aquela compreensão que você mais precisava receber e não obteve de ninguém. Como você explica essa resiliência emocional? Como você justifica a sua capacidade assombrosa de enxugar as lágrimas de um estranho com palavras de conforto quando a sua própria alma está em frangalhos? Isso não é psicologia básica. Isso é o poder puro e indomável de um escolhido operando em você. Você foi convocado a esta existência para ser um quebrador de ciclos kármicos. Na sua linhagem familiar, talvez existam gerações inteiras marcadas pela dor constante, pela escassez financeira, por vícios destrutivos, abusos velados ou uma tristeza profunda e hereditária. E você foi a alma designada, o espírito antigo e forte o suficiente, enviado estrategicamente a este plano dimensional para bater na mesa e dizer: isso acaba aqui, isso termina comigo. O fardo invisível que você carrega nos ombros e que te deixa tão exausto não é apenas o seu próprio karma ou as consequências das suas escolhas. Você tem limpado o caminho energético com um facão para aqueles que vieram antes de você e para as gerações que ainda virão. As suas cicatrizes não são marcas de vergonha ou fraqueza. Elas são os seus mais altos diplomas espirituais. Cada trauma que você confrontou, processou e superou se transmutou em uma medicina sagrada que você agora irradia na sua frequência energética. É por isso que pessoas que você mal conhece
se sentem tão incrivelmente confortáveis e seguras para desabafar seus segredos mais obscuros com você. Inconscientemente, o espírito delas está mapeando a sua aura e concluindo: essa pessoa conhece a escuridão, essa pessoa caminhou pelo vale das sombras e sobreviveu, então é seguro descansar e me vulnerabilizar perto dela. Quando você finalmente absorve a magnitude dessa nona marca, a narrativa da sua vida inteira é reescrita. Você abandona imediatamente o papel de vítima de uma história trágica e acidental e assume de peito aberto o seu lugar de direito como o herói, o guerreiro espiritual resiliente, que precisou descer voluntariamente às profundezas do sofrimento humano para aprender, na prática, a usar a luz de forma letal contra as trevas. Entenda de uma vez por todas: a força maior não recruta pessoas com vidas perfeitas e fáceis para as missões mais críticas do universo. Ela recruta aqueles que possuem um espírito absolutamente inquebrável, aqueles que conseguem olhar para a pior face da crueldade humana, sentir a lâmina da traição e, ainda assim, escolher deliberadamente o caminho do amor e da compaixão. Portanto, da próxima vez que o cansaço do mundo ameaçar derrubar você, da próxima vez que a síndrome do impostor sussurrar que você não tem valor ou que você é estranho demais para pertencer a este lugar, puxe da memória estas marcas. Lembre-se da sua resistência sobrenatural que te manteve respirando quando as arquibancadas inteiras esperavam a sua derrota. Lembre-se da sua atração magnética e inexplicável pelo sagrado que serve como sua bússola através da névoa escura. E, acima de tudo, honre a sua capacidade quase milagrosa de curar o ecossistema ao seu redor através das mesmas ferramentas que um dia te causaram feridas profundas. Você não é um erro de percurso, um acidente geográfico ou um rascunho esquecido pelo Criador. Você é um propósito divino em constante e acelerado movimento. Assuma a sua postura de poder. Abrace a totalidade do seu chamado, porque eu te garanto, o mundo espiritual inteiro já conhece o seu nome e respeita a sua força. Chegou a hora de você também olhar no espelho e reconhecer, sem medo e sem falsas modéstias, a grandeza estrondosa da luz que habita em você. Gemini Danoi, nós chegamos ao fim desta jornada juntos, mas na verdade, este é apenas o começo de um profundo despertar na sua vida. Se você chegou até este exato momento, ouvindo cada palavra, sentindo cada verdade ressoar no fundo da sua alma, eu quero que saiba de algo muito importante. Não foi o acaso que te trouxe aqui. Você não clicou neste vídeo por acidente. E o seu coração não está batendo mais forte agora por uma simples coincidência. Há um propósito divino e silencioso, orquestrando os seus passos. Durante muito tempo, você olhou para a sua própria vida e se perguntou por que as coisas tinham que ser tão intensas, por que você sentia o mundo de uma forma tão pesada e, ao mesmo tempo, tão luminosa. Você questionou as suas dores, as suas perdas e aquela sensação constante de não pertencer totalmente a lugar nenhum. Mas hoje, o véu foi retirado. Hoje, você compreende que tudo o que viveu não foi um castigo, não foi um erro do universo e muito menos um sinal de fraqueza. Tudo foi uma preparação meticulosa e amorosa para te transformar no canal de graça que você é hoje. Muitas vezes, nós acreditamos na falsa ilusão de que, para sermos usados por Deus ou para sermos verdadeiramente especiais, precisamos alcançar um estado de perfeição intocável. Achamos que precisamos ter todas as respostas, que não podemos ter cicatrizes, que a nossa fé nunca pode vacilar perante o medo. Mas a verdade mais libertadora que você pode abraçar neste exato momento é justamente o oposto. Os escolhidos mais poderosos não são aqueles que caminham ilesos pela vida. Eles são aqueles que, mesmo com a alma marcada pelas batalhas, mesmo com as feridas ainda sensíveis, continuam a amar e a ser luz na vida das outras pessoas. Você é como aquele rio imponente que, mesmo não sendo o criador da água, permite que ela flua e sacie a sede de quem está nas margens. Você é a janela que não fabrica a luz do sol, mas tem a nobre coragem de permanecer aberta para iluminar a escuridão alheia. É a sua vulnerabilidade e a sua história real que Deus usa para tocar quem cruza o seu caminho. É por isso que as pessoas se sentem diferentes perto de você, e é por isso que a sua simples presença altera a energia de um ambiente. Não se trata do que você faz de forma calculada, mas sim da presença majestosa que flui através de você. Olhe para trás por um momento e contemple a grandeza do mapa
que foi cuidadosamente desenhado na sua trajetória. Os 9 sinais que revelamos hoje formam a constelação da sua essência, o sofrimento profundo que purificou as suas intenções, a sensibilidade aguçada que te faz perceber o invisível, os sonhos vívidos que serviram como mensagens celestiais, trazendo consolo e direção, o chamado interno, persistente e impossível de ignorar, a solidão que serviu como o casulo absolutamente necessário para a sua transformação, os dons espirituais que desabrocharam sem que você sequer pedisse, a resistência sobrenatural que te manteve de pé e inabalável nas piores tempestades, a atração magnética e inesgotável pelo sagrado que nunca te deixou desistir, e por fim, este 9º sinal, o selo invisível, que converte a sua própria existência em um canal de cura para os outros. Estes sinais não são características aleatórias ou títulos de vaidade. Eles são a confirmação definitiva de que absolutamente nada do que você enfrentou foi em vão. Tudo estava conectado, e agora que a clareza tomou conta da sua mente, é fundamental entender que carregar esses sinais não é ostentar uma coroa de superioridade que te coloca acima de quem quer que seja. Ser um escolhido é receber um convite sagrado para o serviço invisível. É uma responsabilidade regada de amor. A grande pergunta que fica ecoando não é mais se você é ou não um escolhido, pois a sua intuição já confirmou essa verdade. A pergunta que vai definir a sua jornada daqui para frente é: o que você fará com isso a partir de hoje? O mundo lá fora está desesperadamente sedento por pessoas genuínas como você, que carregam essa graça capaz de transformar uma vida com uma simples palavra no momento exato. Para selar essa grande descoberta, eu quero te fazer um convite muito íntimo e especial. Esta noite, antes de fechar os olhos para dormir, pegue um papel e uma caneta. Escreva, um por um, os sinais que você reconheceu dentro de si ao longo deste vídeo. Ao lado de cada um deles, escreva apenas uma palavra que descreva com exatidão como você se sentiu ao descobrir e aceitar essa verdade. Pode ser alívio, paz, força, pertencimento ou gratidão. Guarde isso apenas para você. Esse ato simples de reconhecimento ativa algo poderoso no plano espiritual que as palavras não conseguem explicar. E se as verdades que compartilhamos aqui movimentaram algo fundo na sua alma, não vá embora sem antes deixar o seu curtir, me mostrando que essa mensagem te encontrou no tempo divino. Inscreva-se no canal e ative as notificações para que possamos continuar caminhando juntos, lado a lado, nessa jornada de expansão e força espiritual. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe, no fundo do coração, que também carrega essa luz e precisa ouvir essas palavras hoje mesmo. E, por favor, vá até os comentários e me conte como foi a sua experiência assistindo a este vídeo. Eu leio e valorizo cada história, porque sei que o nosso encontro aqui tem um propósito maior. Fique em paz, confie plenamente na luz que habita em você, e nós nos vemos no nosso próximo vídeo.